Olá, amigos do boxe. Eu sou o Eudes do boxe. Sou fundador da Federação Brasília Open Boxe. Sou coordenador de lutas do Instituto Mais Vida. Sou formador de vários campeões de boxe aqui do Distrito Federal. Então, gente, boa tarde para quem está em Brasília, né? Eu sou Admário Faria. Estamos aqui diretamente do canal Vamos à Luta da Superação. Eu estou tendo a satisfação de receber hoje o Eudes José dos Santos, né? Conhecido também como Eudes do Boxe, não é isso? Trazendo duas convidadas, né? Duas atletas. Apresenta as atletas aí. O Eudes. Eu estou aqui com a Dionise Luma. Sim. Ela é uma atleta de boxe fantástica. Se formou em técnica de boxe. Hoje ela é professora do Instituto Mais Vida, me ajuda muito. Minha assistente técnica quando a gente sai do Distrito Federal para as lutas. É árbitra também da Federação Brasília Open Boxe. Aqui do lado nós temos a Cananda, nossa atual representante da categoria cadete feminino até 51 quilos. Nesse último campeonato ela lutou na categoria até 54, teve que comer bastante para chegar no peso, né? E estamos trabalhando para que ela vá para o Campeonato Brasileiro de Boxe esse ano. Ela logrou uma vitória muito bonita. Acredito que aqui em Brasília ela vai se qualificar para esse Campeonato Brasileiro. Então, Dionísia, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Tudo bem, Cananda? Sim. Então, muito feliz em receber vocês aqui, né, no canal. Vamos à luta da superação, né? E para a gente bater um papo aí, falar do esporte, o que o esporte faz para vocês, a mudança de vida. Porque quando a pessoa vai para o esporte, assim, dá um outro dinamismo, né? E a gente fica torcendo, né, que cada vez mais vem pessoas, a juventude, venha para o esporte, seja qualquer que seja a modalidade. É muito importante para nós, né, que estamos aí lutando pelas pessoas, né, pela melhoria das pessoas de um modo geral. Assim, pelo menos é o que eu desejo, e eu sei que você também deseja isso pelo seu trabalho. Mas eu quero, Eudes, começar te indagando. Eu estava olhando ali a sua apresentação, né, certificados, muitos certificados. A gente vai falar sobre cada um deles. Vou te perguntar, claro, que é importante, um currículo, eu achei um currículo bom, muito bom. E aí eu vi que você começou aos 6 anos na prática do esporte, né? Você falou que o seu pai foi boxeador, e aí você se espelhou no seu pai, nos 6 anos de idade. Em que momento você foi para o boxe porque ele te incentivou, ou quem te incentivou a trabalhar, a ter essa paixão pelo boxe? Me fala sobre isso. Aos 6 anos, o meu pai era o meu herói, né? Então eu vi aquele negão com aqueles músculos enormes e eu falei, eu quero ser igual ele quando eu crescer. Perfeito. Né? Porém, ele me colocou logo na natação. Apesar dele ter sido boxeador, ele não aprovava que eu lutasse boxe. Né? Eu fazia natação das 7 às 9. Então, às 6 horas da manhã, eu já estava acordando. E o aquecimento era corrida, corda e manopla, antes de entrar na piscina. Na época, década de 70, não existia piscina aquecida ainda no Brasil. A primeira piscina aquecida que teve na América Latina foi aqui no Centro Desportivo Presidente Médici, que depois se tornou Ginásio Cláudio Coutinho. Ali foi a primeira piscina aquecida da América Latina. E eu nadei ali na inauguração, na presença do presidente Geisel. Nós estávamos na época do regime militar, né? Então entrou aquele monte de militares, né, para a inauguração da piscina aquecida. E quando eu vi, estava lá o presidente Geisel me assistindo nadar. Logo depois da natação, eu fui para o vôlei, judô, primeiro judô. Treinei com o professor Gordo, lá no Guará, judô Jossan, judô Sami. Fui campeão brasiliense de judô. Logo depois fui para o vôlei, na época de escola, ensino médio, aí
aqueles Sim, jogos estudantis. sim. Joguei vôlei. Ainda no vôlei, eu fui técnico da secretaria, da Fundação Hospitalar, que hoje é Olha, Secretaria de Saúde, né? Então, eu fui sim, técnico de vôlei do Agarrás, que era o Hospital Regional da Asa Sul, e logo hoje o Hospital Materno Infantil, né? E depois fui técnico da Fundação Hospitalar. E aí, ingressei no mercado de trabalho e trabalhei em várias empresas públicas, privadas, fui sim, empreendedor. perfeito. Então, Cananda, veja bem que o Eudes, né? Eudes do boxe, o Eudes tem uma carreira, começou aos 6 anos, né, de idade. E aí, você começou quando a sua prática esportiva? Você tem quantos anos hoje? E você está no boxe há quanto tempo? Ele está dizendo que você vai ser uma lutadora ferrenha, né? Uma boa de boxe. Então, fala um pouco sobre sua caminhada aí. Fala o que você quiser falar sobre o esporte, sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, sua caminhada. Então, me chamo Cananda, né? Sim, É, eu comecei o boxe desde os meus 8 anos de idade. Eu treinava desde pequena com o professor Eudes. sim. Você tem E quantos anos? eu tenho 14. 14. Então já tem uma caminhada aí, né? Bem, Começou com você, ô isso. Eudes? Poxa, Desde meus pequena. parabéns. Desde Meus pequena, parabéns. sempre treinei com ele. Olha, Teve um tempo que eu dei uma parada, mas sim, estou de volta e pretendo lutar esse ano no Campeonato Brasileiro. sim, que bom, que bacana. Então você espera então o Campeonato Brasileiro. E aí tá treinando ela bem, o Eudes. Sim, a gente está com um ritmo de treino assim um pouco acelerado, né? Sim, Visto que o campeonato já está próximo, né? sim, E o Instituto Mais Vida, a gente é lógico que a gente trabalha com todas as faixas etárias, porém nosso foco é realmente a categoria de base, né? sim, A gente já formou perfeito. vários campeões, a Sarinha, Ana Beatriz, Davi, né? Sim. Embora a gente também trabalha também com a categoria elite, né? Perfeito. Hoje o professor Aguinaldo foi atleta nosso, Ah, foi? foi É o um, Anderson Baiano é um também, excelente atleta ele, né? atleta, professor. Então, Sim, ali no Instituto Mais Vida, a sim, gente trabalha muito com toda a carreira do atleta, desde aluno, perfeito. a transição de carreira dele de aluno para atleta, depois de atleta para um profissional. E é o caso da Jones, que É, começou como aluna, hoje é professora de boxe e também árbitra. sim. Professor Aguinaldo Nós também vamos, começou como aluno, nós, hoje também é sim, professor. nós vamos explorar muito essa seara sua aí, essa caminhada aí, que você não, vou te perguntar mais sobre isso. E aí eu quero dar um oi aqui para Dionísia, né? Que Janice, isso aí. é uma haitiana, né? Não é isso? Sim. Haitiana, América Central, isso. Você quer falar um pouco do seu país e como é que você veio parar no Brasil, ô Dionísia? O que te levou a encontrar com o Eudes do boxe? Né? Você está há quantos anos aqui? Quanto tempo aqui no Brasil? Fala um pouco sobre você, a sua caminhada do Haiti até aqui e seus familiares vieram com você ou como é que fala sobre isso? O que aconteceu assim que você veio para cá? Aqui é melhor do que lá ou o que aconteceu para você estar aqui com a gente? Para a gente é muito bom, né, Eudes? Exato. É muito bom receber você aqui. E eu te agradeço ter vindo aqui, inclusive, mas fala um pouco sobre você. Oi, obrigada Nada. por me receber aqui. Então, meu nome é Janice. É um Sim. pouco difícil das pessoas pronunciar. Eu sou haitiana e eu nasci lá, eu vivi lá até 12 anos de idade. Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 20 hoje. Ah, sim. E por causa da minha família, me mantive que sair do país, Sim. Ir pra Argentina. Argentina. Sim, aí eu fui pra Argentina com minha família. Sim. E moramos lá 2 anos e meio. 2 anos e meio, e depois... Vocês saíram de lá por causa de regime, alguma coisa?
Não, é O que que porque aconteceu? Você quer falar sobre isso? minha mãe queria viajar para outros países e Ah, tal, perfeito, e perfeito. achou o Brasil seria mais perto Sim, e viemos para cá. Aí sim, teve uma separação entre a família, minha sim, irmã foi para outro país, República sim, Dominicana, sim. e eu e minha mãe e meu padrasto viemos aqui. Perfeito, perfeito. E quando eu cheguei, meu sonho era ser policial. Sim, E eu lembrei um dia eu tava passando bem pertinho do instituto. mas não pode não, porque você tem 20 anos, né? Eu não pode não? O fato Pode. dela ser haitiana? Pode prestar Pode, concurso né? Ela público. pode Uhum. prestar. Então você ainda pode ser, ainda pode ser. Você pode chegar lá, se esse é o teu sonho, lute por ele, entendeu? Sim, sim. Perfeito. Aí, então, eu tava passando bem pertinho do instituto Sim. e eu vi. Tinha gente O Instituto sentado Mais lá. Vida Instituto é Mais onde Vida. o Eudes é Isso aí. o professor e diretor, né? Exato. Isso. Sim. Eu vi pessoa lá, tava treinando e era o pessoal do jiu-jitsu. Sim. E eu perguntei para os meus amigos o que as pessoas faziam nesse lugar. Sim. E eles me falaram que tinha um centro de luta, tal. Eu falei, eu quero vir para ver como que é. E eu conversei com o professor Eudes, ele me falou como era. Eu me lembrei bem que eu não falava português, eu não falava, eu só Sim. falava espanhol. Sim. Eu falava em espanhol com ele e ele me É. respondia em português. E Sim. era muito engraçado. Aí, desde então, eu comecei, mas só que eu fui uma vez, parei, porque eu tive que ir. Claro. Eu fui pro Belo Horizonte, Sim. depois de um mês voltei. Sim. E perguntei pra ele se eu podia voltar a treinar. Ele falou que sim. Olha. E eu fui. Sim. E comecei a treinar e foi muito bom. Eu aprendi Sim. com os professores lá. Sim. O professor me ajudou muito. E lá continuei bem no começo mesmo. Eu fui pro campeonato e eu vi os juízes estavam lá. Sim. Eu achei muito legal, muito bacana. Eu falei, eu quero isso. Pô, Eudes, tem que te parabenizar Obrigado. pelo seu trabalho. Agora, o Instituto Mais Vida, então, como é que é desempenhado lá? O que que se faz lá, além do esporte? Do esporte já é bastante, né? Uhum. Mas tem mais. O que que vocês oferecem lá, que vocês conseguem oferecer para essa juventude, para quem vai para lá? O Instituto Mais Vida é Sim. uma junção de pessoas que têm o objetivo de ajudar pessoas. Então, nós Perfeito. começamos com vários projetos separados. Perfeito. Né? E um dado momento, a minha esposa, Cíntia, ela falou assim, a gente precisa reunir todos esses projetos e criar um instituto, formalizar, de forma que a gente possa ter recursos para remunerar esses profissionais que atualmente trabalham Eu sei. de forma totalmente voluntária. Sim. Né? Então foi fundado o Instituto. Lá nós temos aula de reforço escolar. E quem é que fundou o Instituto? A minha esposa, Cíntia Chiarelli. Ah, meus parabéns. Não sabia que era a sua Foi a esposa. primeira presidente, isso. Sim. E reforço escolar, aula de música, alguns instrumentos como ukulele, Sim. escaleta, flauta. Sim. Temos o Jiu-Jitsu da Paz, com Sim. o professor Alex, professor Alceu. Temos treino funcional para mulheres, Sim. né, com a professora Aline Castilho. Sim. Já tivemos taekwondo com o professor Júnior Cipaúba. Sim. Então, tem um leque de atividades que a gente recebe a comunidade de baixa renda do Guará. Né? Então, o foco é a comunidade de baixa renda. E, além do esporte, o nosso foco é na formação de cidadãos. Perfeito. Então, não é só o boxe. E hoje quem são os seus parceiros lá para contribuir com o Instituto? Assim. Nós temos recursos da Secretaria de Justiça, Sim. né? Tem algumas penas, Sim. né, que são penas capitais, que
as pessoas pagam por Perfeito. um crime, um delito que sei. cometeu. Né? Então a gente recebe esses recursos. Sim, Temos a Secretaria de Esporte, de uma forma geral, sim. né, que é através de emendas parlamentares que alguns deputados destinam, né, então tem esse recurso. Mas o nosso principal mantenedor é a Sim. Igreja de Nova Vida do Guará, que cede o espaço. Né, Vocês também são dessa igreja? nós somos. Ah, tá. Vocês são, como chama lá? Nós somos evangélicos. Mas a palavra seria, posso dizer filiados? Vocês são filiados da igreja? Membros da Igreja de Nova sim. Vida. Uhum. Perfeito, perfeito. Né? Que faz um trabalho também fantástico. As igrejas fazem um trabalho fantástico, né? Sim. Elas contribuem muito com a sociedade, né? Exato. De modo geral, independente de se é A ou B ou C, né? Sim. As religiões, elas são importantíssimas, né? Para Verdade. as pessoas, né? Mas eu quero parabenizar o trabalho de vocês, viu? O Instituto Mais Vida, né? Inclusive, eu sei que muitas pessoas vão assistir. Eu quero aproveitar a oportunidade para pedir para as pessoas se inscrever no canal Vamos à Luta da Superação, que vocês vão encontrar lá a Cananda, vai encontrar a Jones. Jones, Isso. e vai encontrar o Wildes do Box. E curte lá, comenta e se inscreve também no canal aí, tá bom? Para nos ajudar aí, que vai levando a mensagem cada vez mais. Eu sei que hoje tenho certeza que alguém lá no Haiti vai nos assistir lá, com certeza. Com certeza. Então, Eudes, mas olha, eu estava falando sobre você, a sua caminhada, né? Você estava falando que você parou lá no vôlei, né? Sim. Você começou aos 6 anos, mas continua. Eu sei que tem mais coisas aí. Tem mais coisas. Mas vai falando. Eu ingressei no mercado de trabalho, né? Sim, Trabalhei na Infraero, sim, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Depois passei no concurso do Brasil, trabalhei muitos anos sim, e resolvi empreender, abrir algumas empresas. E quando foi na década de 2000, sim. né, eu estava treinando numa academia no Lago Sul, Fit 21, e eu vi um rapaz dando aula ali de Sim. boxe. E eu nunca tinha visto ninguém dando aula de boxe de verdade. Era só aquela coisa de brincadeira, de fitness, Eu sei, né? Sei, E eu vi ele corrigindo os alunos dele. Eu disse assim, cara, sei. esse cara dá aula de boxe mesmo. E aí eu quis fazer boxe com ele. Foi o Gabriel de Oliveira. Sim. Sim, Teve ele aqui. mesmo. O pai dele foi um campeão de boxe, né? Exatamente, Servilho filho de do Oliveira, Servilho né? de Oliveira. Né? Gabriel Então, é uma peça importante no esporte nacional, né? Ele estava nos Estados Unidos, eu acredito, não sei se está ainda, estava ajudando lá os atletas que estão no UFC, né? sim, Mas ele é voltado pro boxe, né? Ele é um cara que conhece bem. uhum, Ele já esteve aqui em Brasília, né? Muitos anos aqui e auxiliou. Um grande abraço para ele. O Gabriel é uma pessoa que eu gosto muito, Gabriel de Verdade. Oliveira. É isso. Mas continue lá, Então, o Eudes. eu vi o Gabriel dando treino e disse assim, não, quero fazer boxe com esse cara. Sim. E aí eu voltei a lembrar dos ensinamentos lá da minha infância, que meu pai me ensinava. Perfeito. E comecei a treinar com ele. Logo depois ele me convidou para fazer um curso de arbitragem. Sim. Né? Eu fui lá e o professor Rocha aplicou Sim. o curso. Então eu me tornei árbitro. Logo depois teve um curso de técnico. Né? Eu nunca tive intenção de ser técnico Professor de boxe. João Rocha, né? Isso. Ele foi um árbitro de muitas lutas minha. E é uma pessoa que eu quero muito bem, né? Inclusive um abraço grande para ele, né? E uma hora eu quero convidar ele para vir aqui para falar também sobre a caminhada dele no esporte, né? Uhum. Mas eu dizer o seguinte, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Eu quero que a Cananda faça para você em meu nome, tá? Tá. Você perguntar, porque eu vi lá que o Eudes é atirador esportivo. Aí eu queria você perguntar para ele como é que ele concilia atirador esportivo e também a religião. Como é que você trabalha isso no seu coração?
assim, porque você pratica. Eu falei assim, aí eu tava pensando comigo, falei, pô, atirador esportivo vai atirar em quê? Nos animais, né? Só se for aqueles, como é que chama aquele animal que tá invadindo aqui no país aqui, que os caçadores vão, que é uma caça organizada, é aquele, parece Um porco? aquele grandão, Aham. mas tem um nome dele, né? Javali. Javali, Aham. que o javali, ele chega numa Uma fazenda, numa né? E lavoura, destrói tudo. uma noite ele destrói a plantação inteira Uhum. e ele é perigosíssimo, ele já matou pessoas. Diversas pessoas já morreu, que eles vêm em bando ali, né? Uhum. Então eu falei, só se ele vai caçar o javali, porque o javali hoje é uma praga, né? É. Então, mas eu queria que você perguntasse para ele como é que ele concilia isso no coração dele as duas coisas, que ele vai dar uma explicação bem técnica para nós. E eu acredito no que ele vai dizer. Pergunte aí. Então, Fala aí pro seu professor. como é que você se formou esse atirador que ele tá falando? Atirador esportivo. Concilia Isso. com a religião, com o dia a dia dele. Aham. Como é A que você trabalha? princípio parece incoerente, né? Não. Mas a própria Bíblia, ela diz Sim. que se alguém invadir a sua casa e for ferido de morte, Perfeito. aquele que o feriu não será réu por Perfeito. sangue derramado. Então, se uma pessoa invadir minha casa, Sim, eu tenho o direito de feri-lo de morte. claro. A lei divina fala isso, né? A lei cristã. Sim. E a própria lei dos homens também dá a nós o direito de legítima defesa. Que, aliás, é uma explicação que é pertinente. Uhum. Você tem que defender o seu território, tem que Minha defender família, a sua família, meus bens. seus bens, entendeu? E quando se a pessoa invade a sua casa, ele está disposto a qualquer coisa, né? Então Exatamente. não tem outro jeito, né? E, essa semana, infelizmente, aqui em Brasília aconteceu um caso desse, né? No restaurante, que o dono estava no restaurante de madrugada, já na parte de cima, e a esposa dele ouviu um barulho e ele desceu, né? E um cara já tinha atravessado, tinha enchido a sacola de produtos e tal, e ele gritou com o cara, mas o cara veio na direção, algo assim, porque eu não vi, e aí, infelizmente, ele teve que Alvejar. alvejar. Uhum. Entendeu? Então, assim, tá dentro do que você está dizendo. Uhum. Então, assim, e a religião, você vai para lá para se fortalecer, não é isso? Sim, Tá? exatamente. Para te dar força para você poder trabalhar com essas moças aí, formar muitos atletas aí, porque a pessoa quando está no esporte, ela não vai beber, não vai fumar, não vai se drogar, né? Tem uma mente blindada para essas coisas, questões, né? Então, muito bem, muito bem. Mas olha, os seus certificados aí, os cursos que você fez, então, eu sei que tá ali, gestor de equipe. O que Uhum. seria gestor de equipe do esporte? Gestor de equipes de esporte. Eu De também esporte. tenho formação técnica em administração. Claro, pode falar todas Então, elas. Essa gestão técnica em Sim. administração me permite fazer uma gestão de equipe, gestão de conflitos, Sim, trabalhar com pessoas. Mas, além disso, eu tenho uma formação também em gestor esportivo, né? Que Sim. me dá a capacidade de trabalhar com entidades esportivas, como eu fui presidente da Federação sim, Brasília Open Box, claro. né? Então, tudo isso necessita de estudo, né? Eu costumo dizer que eu sou um estudioso, Sim, né? No boxe, eu não imaginei nunca que eu fosse trabalhar como treinador de boxe. Quando eu comecei, era Sim. só para o meu divertimento, né? sim. Um prazer, um lazer. Aí você Mas, fez gente, o curso. Fiz o curso de treinador de boxe e logo E você os fez jovens... o curso com quem na O época? primeiro curso foi com o Novaldir Hernandes. Ele foi técnico sim. da seleção brasileira, Perfeito. técnico da Venezuela também, seleção olímpica da Sim. Venezuela. E aí, os jovens da minha igreja, na época eu era líder de jovens, Sim, pediram para eu começar a dar aula para eles. claro. Poxa, eu comecei de forma voluntária, logo muitas pessoas começaram a demandar e eu passei a estudar um pouco mais.
Você foi gostando, eles também. Eles também, isso. E E eu aí, percebia... Foi tomando gosto, né? Exato. Os Sim. meus atletas, meus alunos, que eu Sim. identificava que tinham nível para a competição, tinham Sim. habilidade, tinham dom, eu destinava eles para outros técnicos. Olha, eu estou dando aula só para um projeto social, mas Sim. você tem nível para competir. Vai Aí você treinar com fulano. indicava. Indicava para outros técnicos. Só que eles iam... Se canalizava os alunos, né? Quando Motivava eles a fazer eles o- voltavam pior. Sim. E eu disse assim, cara, todo o trabalho que eu fiz, o outro professor, assim, me desculpe, mas estragou. Então eu passei Entendi. assim, não vou mais mandar não, eu mesmo vou Vou treinar, fazer. né? Então eu treinava até certo ponto e botava para competição, né? Mas o meu intuito sempre foi categoria de base, projeto social. Agora, só que nós temos um celeiro de atletas no Sim. Guará, estrutural, muito Sim. grande. E como é que tá? Você. Brasília sempre foi um celeiro desde a década de 70, né? 80 foi quando eu comecei a ir para campeonato brasileiro. 84 eu comecei, já estava apto para ir para o campeonato brasileiro. E aí, daí para frente, mas assim, sempre foi um celeiro de grandes atletas, de um modo geral, entendeu? Assim, como está hoje, eu disse assim, o boxe, a situação, os atletas estão indo bem, essa nova geração, como é que tá? Porque assim, o esporte é um esporte cada vez mais de alto rendimento, né? Num todo, né? Uhum. Assim, tem que treinar bastante, né? E aí, assim, como é que tá essa rapaziada hoje? Assim, aguentam os treinos, assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas de treino aí, tem aquela vontade de ser um campeão? Como é que tá na sua visão, na sua opinião? Como é que tá? É importante. Nós temos muitos talentos. Sim, Esses talentos são nada sem treinamento. Talento sem treinamento é nada, perfeito. né? Para que haja treinamento, há uma necessidade de recursos, né? Recurso. Então, às vezes eu vejo... E tá vindo esses recursos? Não, nem sempre Nem a gente... sempre. nem Tem sempre. dificuldade? Tem dificuldade financeira, dificuldade de recursos, é muito grande ainda, Porque- principalmente nas áreas de baixa renda. Porque o esporte, assim, assim, Brasília sempre teve recursos para o esporte, para todas as áreas, né? Uhum. E, assim, às vezes, eu queria saber como é que tá, como é que você está vendo hoje, se está melhor um pouco ou ainda tem dificuldades. Não, ainda passa por muitas dificuldades. Você Principalmente pode falar o sobre boxe. isso. Pode falar. Quando eu estava na presidência Sim. da federação, eu lutei muito pelo Bolsa Atleta. E tivemos o projeto de lei da deputada Júlia Luci aprovado na Sim. Câmara dos Deputados. E logo depois ele foi vetado pelo governador. Perfeito. Né? O que basta a Câmara novamente derrubar o veto do governador para que ele ele se continue. torne uma realidade. Esse Olha. Bolsa Atleta, ele vai dar condições, por exemplo, para a Cananda, que tem 14 anos, ela, num contraturno escolar, ela treinar. O que acontece é que a maioria dos atletas de alto rendimento, às vezes eles precisam trabalhar, né? Nós temos o caso do Eliel, que ele vendia balinha no semáforo. Sim. Então, muitos atletas não treinam por falta de recursos. Tendo recurso para treinar, ele pode, ao invés de trabalhar e ajudar na manutenção, que não está errado, não. Sim. O aluno tem que trabalhar sim, ajudar os pais na manutenção do lar, né? Sim. Que nem sempre eles dão conta. Mas, se tiver esse recurso, né, então, aí já vai uma dica, né, para a nossa Câmara Legislativa, se puder derrubar o veto do governador desse projeto de lei para que seja uma realidade o Bolsa Atleta para o boxe, né? Então, as autoridades aqui de Brasília, o Eudes está pedindo aí para derrubar esse veto, não é isso? Isso. Para que os atletas de Brasília tenham Acesso ao Bolsa acesso Atleta. ao Bolsa Atleta, Isso, né? do boxe. Que é do boxe, porque assim, em outros locais tem, né?
Outras Brasília modalidades não tem. esportivas tem aqui Ainda, em né? Brasília. Tem Ainda aqui em não. Brasília. O boxe Sim. ainda não tem. Não sei Perfeito. ainda o motivo. Mas Mas aí, isso é uma das formas da gente garantir que esses Sim. talentos tenham acesso ao treinamento. A maioria dos técnicos de atletas de alto rendimento, eles Sim. fazem isso de maneira voluntária, não ganham Perfeito. nada. perfeito. Né? Então a gente está lá treinando o atleta Sim. porque o nosso prazer está no crescimento do atleta. Quando o atleta vai para um brasileiro e ganha uma medalha de ouro, Sim. é como se eu estivesse ganhando essa medalha. Perfeito, né? perfeito. Agora, Dionísia, você está há quanto tempo lá com o professor Eudes? Eu, como aluna, eu Sim. comecei com 15, né? Com E 15. com 15 anos, Então já tem 5 anos, né? já tem 5 anos. 5 anos. E nesses 5 anos, o que você aprendeu com ele, além da prática esportiva, que você vai levar para a vida inteira? E eu aprendi muita coisa com ele. Tipo, exemplo, como ser uma pessoa melhor, né? Olha, Porque é uma coisa importante. sim, Ele treina cidadãos, sabe? sim, sim, Para ser uma pessoa melhor de sim, que a pessoa é hoje. E ele sempre fala sobre a nossa fé, que a gente nunca duvide de quem nós somos em Cristo, né? Perfeito. Então, eu aprendi muita coisa com o professor Eudes. Sim. E hoje, se eu sou uma professora que dá aula, Sim. graças a ele. E você dá aula lá de qual a área dela que ela dá aula? Ela tem uma turma de feminina. De boxe? De boxe. Segunda, quarta e sexta, Olha. só mulheres com a Ah. professora Jones. Isso aí. Olha. Eu dou aula para as meninas. É muito bom, é muito satisfatório ver essas meninas. E você tem algum atleta lá diferenciado, assim, que vai dar trabalho no cenário? Então, do boxe? a turma que eu treino Sim. são mulheres, mas adultos já. Sim. Sim, muitas delas vieram no box só pra manter o físico normal. Manter o físico. Isso que não Também tem. aprender um pouco de defesa pessoal, Isso. né? Porque a gente está passando um período difícil, né? Sim. Muita violência contra as mulheres, né? Então, assim, o esporte, se a mulher estiver preparada, se ela estiver treinando, ela tem condição de defender, talvez vai ajudar ela ali para ela poder sair daquele agressor, né? Sim. Porque realmente é uma coisa bastante difícil, né, que está acontecendo, né, Eudes? É verdade. Então, acho que o esporte, como defesa também, principalmente o boxe, né, que a pessoa mantém a pessoa longe, né, mantém a distância, né, ali para sair de uma situação, para dar tempo de pelo menos correr, né, e se salvar, né, Sim. porque é muita violência, né, contra as mulheres aí. Eu fico horrorizado quando eu vejo essas coisas e infelizmente acontece e a gente precisa ajudar a combater, e eu acho que através do esporte vocês podem formar diversas turmas lá para preparar as mulheres aí para poder cada dia mais a gente combater isso, né? Então, pelo jeito você só tem falar bem dele, né? Então, para você é um achado, então, no Brasil aqui, foi Eudes do boxe. Sim. Tá. Cananda também, mesma coisa, né, Cananda? Você já está há mais tempo lá, né? Você começou você falou quanto tempo? Que ano? 6 anos de idade. 6 anos, né? Você está com 14, né? Isso. É um tempo bom, viu, Eudes? Parabéns. Então, Eudes, fale mais aí em relação... Você tem, assim, os diversos certificados que você fez, diversos cursos na área esportiva. Uhum. E aí eu queria que você falasse também sobre isso, porque, assim, no geral, é importante para poder as pessoas, quem sabe, espelhar em você, né? Sim. Falar, eu quero ser igual o Eudes. Né? E também você passou em 2 concursos, né? Sim. Ah, que bom, bacana. Então, dá mais uma aula nesse sentido aí de cidadania aí para as pessoas, né? Para elas poder se animar. Uma das coisas que a gente trabalha muito
no Instituto Mais Vida Sim, é realmente o estudo. A gente sempre Claro. pergunta uma coisa que era comum na nossa época, né? O sim. que você vai ser quando crescer? Né? Hoje as crianças não sabem mais. É, né? sei. Nós tínhamos sonhos. Não, eu quero ser astronauta, eu quero É. ser bombeiro, eu quero ser polícia. Hoje você pergunta para uma criança, ele não sabe. Né? Então, eu procuro desenvolver isso nos nossos alunos desde a mais tenra idade, a ambição profissional dele. O que você quer ser quando crescer? Né? Sempre no começo de um semestre, Sim, né, eu peço para eles escreverem. sim. Aí eu lembro do papelzinho que ela me deu escrito, quero ser policial. Então, se você tem essa ambição, o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo? Estudar. Perfeito. Né? Então, o estudo do aluno do Boxe Mais Vida, ele é de acordo com o treinamento também, ele caminha Perfeito. junto. Não adianta você ser um excelente atleta se você não tiver uma formação acadêmica que te dê condições Sim. de dar continuidade na sua vida profissional. Sim. Então, tem que ter essa transição de carreira. Eu incentivo, né, as crianças a buscarem essa ambição profissional. Perfeito. Um dos cursos que eu fiz, que foi de identificação de talentos, né? Quando a gente tem uma nova turma e a gente já separa alguns atletas, alguns alunos e já vai vendo aqueles que já têm uma habilidade inata, né? Lógico que tudo isso Você tem fala para o esporte ou para para o esporte. Muitos alunos perfeito. chegam lá e eu Já falo dá com para os perceber, pais, né? Tipo olha, aquela. esse aluno aqui, ele Sim. vai ser um excelente corredor, Sim. mas no boxe ele vai ter um pouco de dificuldade. Perfeito. Pode sim, pode vir a ser um excelente boxeador. Então vocês já Mas- fazem essa seleção. Já, né? Já. Então, tem alunos lá que excelente para ginástica olímpica. Sim. Olha a flexibilidade dessa Sim. menina, olha ela fazendo estrelinha, ela se diverte. Hum. Então, a gente não foca só no boxe, mas na pessoa de uma Sim. forma geral, buscando o bem-estar dela, Sim. não só da equipe Boxe Mais Vida, mas Sim. ela tem que se sentir realizada. E esse curso de identificação de talentos me ajudou muito. Hoje nós recebemos, às vezes, muitos alunos com uma autoestima muito baixa, Eu imagino. né? Pessoas assim que se acham o pior dos piores, o mais feio, o mais pobre, o mais incompetente. E a gente procura incentivar o lado positivo, né? Sim. Um outro curso que eu fiz foi de neurociência no esporte, Sim. de forma a conseguir trabalhar o lado psicológico do atleta. Então, esse neurociência no esporte, como é que você o que ele ajuda ali, esse curso? Sim. Há estudos que dizem Sim. que 70% da sua performance na hora da competição Sim. é psicológica. Perfeito. Então, o atleta é um atleta fantástico, ele faz e acontece na hora do treino. Quando chega na hora da competição, não faz nada daquilo que treinou. E o professor diz, quem é esse atleta aí? Mas não é verdade? É verdade, mas eu tenho uma história, assim, engraçada. Assim, eu tinha aqui em Brasília, tinha um rapaz que era lutador, e aí o cara, 2 metros e pouco ele de altura dele, né? E ele era muito ligado a mim e tal, uma pessoa fantástica. E ele falou, eu quero lutar o boxe. Ele estava lutando boxe com a gente, ia para os treinos, muito aplicado, inclusive, né? Aí apareceu o Campeonato Brasileiro, entendeu? E aí ele falou, professor, eu tenho que ir para esse Campeonato Brasileiro, entendeu? Falei, rapaz, vamos treinar mais um pouco, que eu era muito, muito ligado a pessoa estar bem preparada. Não, eu quero ir para o campeonato, você tem que me ajudar para a gente ir para esse campeonato. Aí eu consegui levar ele, né, assim. Inclusive, nessa viagem, o João Rocha foi também, entendeu? Então, aí eu fui, eu tinha uma caminhonete, uma recém-comprada, uma S10 lançada naquele ano, e assim, e ele, na hora de embarcar,
Ele não cabia lá na frente, né, caminhonete. Então ele foi na carroceria, colocamos um colchão lá, ele foi de lado, entendeu? Porque não dava para não dava, ele era muito grande assim, realmente. E aí, fomos lá, chegou lá, ele lembrava muito o Schwarzenegger, mas ele é muito maior, entendeu? Aí ele chegando lá, o pessoal ficou encantado, porque ele realmente é um cara encantador, como pessoa, um ser humano fantástico. E aí, mas aí os atletas todos tirando foto com ele, né? Porque é um cara diferente. E aí, na hora da luta, primeira luta dele, eu dei assim, fiquei a tarde toda antes da luta conversando com ele, o que ele tinha que fazer, o roteiro todo que tinha que fazer. Eu falei, ó, vamos fazer o básico, entendeu? Vamos fazer o básico, não vamos inventar, tá? Direto de direita, direto de esquerda e vamos lá, você entra, bate e sai, só isso, fecha a guarda e vai. O outro lutador que foi lutar com ele é um cara meu tamanho. Então, um cara de 2 metros, um cara do meu tamanho, era parecia uma criança, entendeu? Peso pesado também, né? Logicamente, mas era troncudinho, menor. E aí eu falei, ó, tudo bem. Antes da luta, ele já estava assim, ele falou, professor, eu estou muito nervoso, eu tive que fazer uma massagem naquele cara. Tive que fazer uma massagem nele, a massagem ia daqui lá na parede, entendeu? Até chegar lá e voltar, era uma caminhada. E aí, quando ele subiu, entendeu? Ele não fez exatamente nada do que eu falei com ele, não fez absolutamente nada. Ele foi para cima e ele soltou ali uns 40, 50 golpes ali, e aí a guarda dele que estava postada, já não tinha mais guarda, ele não conseguia segurar os braços dele, não conseguia, acabou. Então, tá justamente nessa, talvez se tivesse feito essa preparação de neurociência aí, né, que você está dizendo, e aí ele perdeu a luta, entendeu? Então esse treinamento, ele vai dar condições Sim. do atleta subir ao ringue de forma concentrada, de forma tranquila, uma tranquilidade que não vai dar a ele uma letargia. Sim. Eu sempre digo, essa ansiedade, ela é benéfica. Sim. Né? Nós temos que ter esse nível de estresse de forma que nós fiquemos atentos. É como você está atravessando uma pista com trânsito, né? Se um carro se aproxima e buzina, você tem que saltar longe. Claro. Essa adrenalina que é jogada no seu corpo, ela não pode fazer com que você paralise. Sim. Porque senão você é atropelado. No boxe é da mesma forma. Essa adrenalina tem que fazer com que seus sentidos estejam mais aguçados. Você veja o jab antes do seu adversário desferir o golpe. E aí você tem condições de se preparar para um contragolpe, de um golpe de encontro, de uma esquiva, de forma bem racional. Então, essa preparação de psicológica, ela é muito importante. Então, a gente trabalha muito isso com o atleta também, Sim. antes dele subir ao ringue. Perfeito. Muito bem explanado, né? Mas, como a gente tem aquela interação com vocês, com a Dionísia e com a outra atleta aí, Cananda. Ô, Dionísia, é o seguinte, fala para nós aí, eu tenho curiosidade lá sobre o seu país, fala um pouco como é a vida lá hoje, como é que está o povo lá do seu país, do seu país de origem, né? E se você tem algum recado, alguma mensagem para mandar para o povo de lá, aproveita. Você pode falar o que você quiser aí e fala um pouco sobre a cultura de vocês lá. É muito diferente da nossa? Sim, é um pouco diferente. Sim. Então, faz tempo que eu saí de lá, já tem 8 anos já. Sim. Que quando
Eu morava por lá, eu não saía muito, mas com Sim. certeza lá é um país muito lindo, cheio de praias. Eu Olha, sinto muito saudade das sim, praias de lá sim, e também das comidas também. As comidas ah, são ótimas. sim. É, Qual um também, prato saboroso lá que você adorava, que as pessoas lá gostam? Quando alguém de fora chega lá e pede, tipo aqui em no Brasil, a gente, por exemplo, fala numa feijoada, fala num, né? Tem uns pratos aqui que a gente adora, né? Eu disse, É. mas fale de lá, né? o meu prato favorito lá Sim, é fritura. fritura. É fritura, mas é Como é que seria banana essa? frita. Banana frita? Isso Sim. é a banana prata, né? Ah, E é, frango frito, sim, tal. sim. E essa é a minha favorita. Sim. E assim, a cultura, como é lá, assim, hoje, é, como é que seus familiares lá que falam, que alguém certamente falam. Ah, então, lá no meu país são duas línguas. A gente fala duas línguas, Sim, a gente tem o crioulo, que é sim, uma dialeta, né? sim, E a dialeto. segunda língua, que é o francês. Francês, Isso, que perfeito. é o francês Que de os lá. franceses que colonizaram lá, né? Um bom Sim, tempo, sim, né? sim, colonizaram lá por um bom tempo. Sim. Francês é uma língua bonita É muito demais, né? Muito bonita. bonita. E você fala francês? Eu falo um pouquinho. Tá. E você vai mandar um oi para eles lá em francês ou vai mandar em Eu português queria, mesmo? eu queria dar um oi para minha irmã, que está na Ah, República mas Dominicana. então, mas ó, fala o que você quiser para sua irmã, fala que você tá com saudade dela ou não, Sim, é que você quer que ela venha pro Brasil ou que você com vai. certeza. É meu sonho de ela Então, aparecer aqui. ó, olhe lá para sua câmera e Sim, fala o que você quiser para sua irmã, sim. manda lá o recado, né, que tá ali. Ó. Então, à vontade. Obrigada. Ah, Hermana, yo te quiero decir que yo te amo mucho, mi sobrina, amo ustedes. Ustedes son muy importantes para mí. Las amo, las quiero mucho y las extraño muchísimo. Besitos. eu fiquei emocionado com a sua mensagem, sabia? Fala em Obrigada. família, né, gente? Sim. É uma coisa que vem do coração, né? Então, é uma coisa fantástica. E eu sou uma pessoa que me emociono muito fácil com a família, principalmente com os amigos, né? Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. E aí, agora é com você, moça, atleta. Você quer mandar um oi para quem? Para o namorado, para a Namoro mãe, não. ou para o pai? Ou eu disse, fala assim, não, minhas alunas, eu quero que só treine, não é hora de namorar, né? Eu dizer, tem um jeito de ser rígido, né? Ele é bastante, eu acredito que ele seja uma pessoa muito rígida lá, com esse tratamento com vocês lá, com as alunas dele principalmente, né? Que ele quer que as alunas se formem, né? Seja vencedoras, não é isso, Eudes? Exatamente. Então, mas a quem você quiser, pode falar o que você achar que deve falar, quer falar. Vou mandar um abraço pra minha mãe, né? Porque ela me apoiou em tudo. Só um abraço, você não vai dizer que ama ela, não? Ou coisa- Sim. Então fale lá. Mãe, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E um beijo, te amo muito. Espero que você tenha muita, muita coisa pela frente ainda. Obrigada por tudo. Olha, Beijinho. parabéns, parabéns, parabéns. Voltando para você, professor. Então, a sua mensagem de otimismo, fala o que você quiser. Aí, se tiver mais algum assunto que você acha que é pertinente do esporte ou qualquer outra coisa, pode falar à vontade. Mas ainda temos aí 10 minutos 10 minutinhos. para a gente conversar. Eu Nós vou temos que convidar aproveitar. os seguidores do Vamos à Luta para o Fight Community, o maior evento de lutas do Distrito Federal, que vai acontecer agora dia 26 de julho no Paranoá. Nós vamos ter a Olha. disputa de cinturão
do Guilherme Guedes, do Boxe Mais Vida, com o Khaled, Sim. né, na categoria juvenil. Então, vai ter lutas de MMA, Muay Thai, kickboxe e boxe. Muito Dia bem. 26 Dia de 26 julho de no julho Paranoá. agora, né? Isso, Fight Então quer dizer Community. que vai ser o boxe, o MMA e algumas outras... Kickboxe e Muay Thai. Kickboxe e Muay Thai. Então é um evento fantástico, né? É um evento gigantesco, é um Sim, evento muito Sim. bonito. E quem é que é os diretores desse evento O lá? professor Toco, né, Sim, que conheço o Toco. dirigente do Sim. Fight Community, Sim. o criador, né, Sim. e tem toda a equipe do Fight Community, a Adriana. Aliás, um abraço para o professor Toco, né? E toda a equipe dele lá, os alunos dele, né? Sim. E, inclusive, é um cara que está fazendo um trabalho fantástico também aqui em Brasília, né? Isso, E é importante, nós temos que incentivar todos, né? Que estão trabalhando para o esporte, que não é fácil, né, Eudes? verdade. Eu sei que você tem algumas dificuldades lá que no dia a dia, que não é simples, né? Assim, mas é uma caminhada importantíssima, né? Para formar pessoas melhores, né? Indivíduos melhores a cada dia. Então, é isso. Você pode continuar falando aí o que você quiser falar a respeito. Em agosto, nós vamos abrir novas turmas no Instituto Mais Vida de boxe Sim, para crianças de 5 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos. tá. A nossa especialidade é realmente a categoria de base e as aulas vão ser de 9 horas da manhã e outra às 16 horas. Perfeito. O Instituto Mais Vida, para quem não sabe onde fica, eu gostaria que você falasse o endereço e como é que faz para chegar lá. Se você quiser destinar, inclusive falar o telefone ou as redes sociais de lá, você pode falar, Perfeito. que o seu trabalho é importantíssimo. Obrigado. O Instituto Mais Vida fica na QE 38 do Guará 2, na área especial, no Salão do Rotary. As nossas mídias sociais é o Boxe Mais Vida, Instituto Mais Vida DF e o telefone para contato 619-9983-6979. Fala com o Eudes do Boxe e vai ser uma honra receber todos vocês lá. Perfeito, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, Eudes, mais uma pergunta para você. Você também falou, você falou que tem lá no Instituto Mais Vida, tem música de um modo geral, assim, mas você falou que você é baterista e você não falou que lá tem aula de bateria? Aula de não bateria. tem aula de bateria, por quê? não. Já são muitas atividades, né? Sim, mas é a que você faz, né? Desenvolve bem, né? Eu fiquei curioso. Sim. Eu fiz escola de música durante muitos anos. Sim. O meu filho hoje é formado em música, Sim. toca na Orquestra do Teatro Nacional. Sim. Então a música está no nosso sangue, né? Olha. E eu utilizo, inclusive, conhecimentos de música para aula de boxe também, quando a gente vai trabalhar ritmo, né? Sim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que Sim. são as 3 quiálteras, ou então 1, 2, 3, 4, os compassos quaternários, o ritmo de entrar e sair. Você tem quantos filhos, Eudes? Total de 7 filhos, 7 filhos. E 6 netos. 6 netos. Exato. Esse que é músico, qual é o nome dele? Drime Ribeiro. Drime Ribeiro. Isso. Vai mandar um oi para ele? Um grande abraço, um grande beijo pro meu filho Drime, um orgulho pro seu pai. Sim. E a sua esposa, que você falou que é a fundadora lá da... Sim, a minha esposa é Mais Vida. a minha apoiadora mor, né? Sim. Todos os investimentos, empreendimentos que eu me arrisco, né? Que ela está sempre me apoiando, sempre me dando. Inclusive, a própria criação da Federação Brasileira Open Boxe nasceu de uma conversa nossa na praia. Olha. Eu estava pensativo, né? Que a outra federação tinha sido desfiliada. E o que a gente vai fazer agora? Ela, por que você não funda uma federação? Aí, como? Você vai. Procura saber. Vai estudar, vai ver quem fundou. Procura informação com quem sabe. Claro. Aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui lá na Confederação Brasileira, pedi o estatuto deles, pedi o estatuto da FECA Box, até o estatuto também do
da Federação Metropolitana de Judô. Sim. Então eu fiz mesclei um pouquinho de apanhado, cada. né? Sim. Isso. E aí redigi o nosso estatuto, o nosso regimento interno e criamos a federação. Então, todo o sucesso de um homem também deve ser compartilhado com a esposa, né? Ela realmente... Cíntia, beijo. Então, porque, assim, para os gregos, né, eles falam que a junção de dois seres, né? Um homem e uma mulher, que torna-se um ser humano, né? A junção dos dois, né? Uhum. Então, assim, é o equilíbrio, né? De ambos, né? Ali que torna-se uma pessoa. Então, você mandou aí um oi para ela, né? E você tem as filhas também, tem os netos. Uhum. E aproveita e dá um oi para eles, porque o nosso tempo ali já está... Já tá no finzinho. Álica, Luísa, Trícia, Dream, Gabi, Bia, beijo. Sim. Ismael, Félix, Rayane, Ana Vitória, Gustavo, Agnes, Ian, beijo. Lembrei o nome de todo mundo. Olha. Então, Eudes, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter topado vir aqui e trazer essas duas atletas. Agradecer mesmo imensamente de coração. Me coloca à disposição para o que vocês precisarem lá no Instituto. A gente auxilia de alguma forma. E estou muito feliz mesmo da vinda aqui. E vamos à luta da superação, que vai ao ar no YouTube nesses próximos dias aí. E espero encontrar com vocês em outras oportunidades aqui, para a gente estar conversando, falar sobre o esporte, falar sobre o dia a dia, sobre como vencer, né, essa escada para a gente conseguir vencer os obstáculos, né, que apareça na vida de cada pessoa, né? Uhum. Então, imensamente assim agradecendo vocês. E se tiver mais alguma coisa para falar, Cananda, Dionísia, eu agradeço você, viu, Dionísia? Eu fiquei muito feliz em conhecê-la, né? Veio lá do Haiti, Cananda. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa aí para falar, pode falar. E eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui no Vamos à Luta. Obrigado. Que isso. Que esse programa A felicidade é nossa aqui. atinja muitas pessoas. Sim. E que possa ajudar muitas pessoas a encontrar um incentivo para a luta do dia a dia. Perfeito. Muito obrigado, então. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado. Recado tá dado, não é isso? Isso.